O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, mesmo naquele dia, o primeiro da semana, todos os discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Então disse um deles: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles afirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, sentemos 2 minutinhos. Bonita palavra de Deus. Nos Atos Apóstolos, eles perceberam que a riqueza deles, a maior riqueza deles era Deus. E diante daquele homem que pedia esmola na frente do templo, ele dizia: ouro e prata não temos, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. A maior riqueza nossa é Deus. Talvez alguns, porque têm alguns recursos financeiros, até pode achar que tem poder, que tem força, que pode tudo. Mas não é verdade, porque a nossa riqueza é Deus. A nossa riqueza é Jesus. Ouro e prata não tem. Os apóstolos não tinham ouro, não tinham prata, mas tinham a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é Jesus Cristo. Por isso, esse belo evangelho de hoje, longo, mostra a experiência dos discípulos de Emaús, que ainda estava com aquele clima de tristeza com a morte de Jesus,
e Jesus aparece no meio deles. Mas Jesus apareceu no meio deles como carne e osso, conversou com eles. Como é que eles não percebiam Jesus? Ora, Jesus se dá aqui na mesa eucarística. Quantos não percebem Jesus? Porque o coração ainda está com muitas aflições, com muitas perturbações, com muitas coisas, e não consegue enxergar Jesus presente no altar, no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus se dá na hóstia consagrada. É Jesus que está aqui, é Jesus que se dá aqui, e nós muitas vezes não conseguimos ver, porque ainda estamos com olhos carnais, e os nossos olhos carnais, com tantas preocupações, não nos permite ver o mistério. A Santíssima Eucaristia é um mistério. Esse mistério se dá à nossa frente e nós muitas vezes não conseguimos ver. É preciso, amados irmãos, ter a experiência com Jesus. Ao partir do pão, quando Jesus pronunciou a bênção do corpo e do sangue, a bênção que se deu abriu os olhos dos discípulos de Emaús e eles contemplaram Jesus. Portanto, hoje somos chamados a vivermos essa Páscoa que o Senhor nos convida e a vivê-la com toda a intensidade da nossa fé, recebendo a Eucaristia com todo amor, todo zelo, e perceber que, apesar das nossas fraquezas, Jesus está. Ainda que alguém duvide, Jesus está. Então, que nós possamos aquecer a nossa fé, aquecer o nosso coração e, mais uma vez, revisitar a nossa espiritualidade e fazermos com que Jesus Eucarístico seja o Senhor, a nossa única e maior riqueza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.